Olá pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês, uma mensagem que foi encaminhada ontem, que eu iria disponibilizar um material só para vocês, um material simples, mas para vocês terem uma ideia aí de como que funcionou a questão das notas e para compreender melhor a questão da correção, tá? O que eu vou destacar aqui é o que está na mensagem, que é importante vocês entenderem que existe uma diferença entre respostas, né? Então, alguns alunos podem até pensar, mas a minha resposta estava certa. Eu falo depende. Depende porque na correção foi observado algumas questões que devem ser levadas em consideração, né? A sua resposta pode até ter um sentido correto, mas ela pode estar incompleta. E isso foi uma coisa que eu percebi muito nas respostas de vocês. Respostas assim, absolutamente curtas, diretas e muitas vezes fora de contexto, tá? Então é importante estar atento a essa observação. Não basta, vamos colocar assim, não basta estar correto, né? A resposta precisa ser melhor trabalhada. Porque vocês são alunos de curso superior, de uma instituição federal, de um curso de administração, e vocês estão em casa, com a internet na frente de vocês, com tempo para fazer atividade, então espera-se uma atividade mais elaborada, tá? Além da questão da resposta poder estar incompleta, e eu vou pôr alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, muito dos conteúdos que foi observado fugiu completamente do que foi falado em sala de aula, né? Então, eu falo alguma coisa, dou destaque a uma questão, a um assunto de determinada forma, e o aluno simplesmente pode responder as coisas fora do que eu falei, né? Fora do que eu falei. Ele colocou um conceito que não foi esse o conceito que a gente aprendeu, que a gente discutiu. Porque se você pegar, por exemplo, a própria ideia de economia, você pode ter diferentes definições do que é economia, né? Então você pode ter uma visão administrativa, uma visão sociológica, uma visão filosófica, uma visão econômica. Dentro da própria economia, uma visão histórica, né? Você pode ter dentro da própria economia diferentes visões. E a visão que eu destaquei, que é importante para a gente entender e guiar a nossa, foi uma definição que eu peguei do livro do Thomas Sowell, que diz o seguinte: economia é a ciência que estuda o uso de recursos escassos que têm usos alternativos. Quase nenhum aluno falou a questão da escassez na definição de economia. Eu conto nos dedos de uma mão os alunos que lembraram de trazer essa questão importante, que eu falei, gente, a gente vai falar sobre economia. Escassez é o ponto base para a gente discutir. E várias vezes, eu repeti dezenas de vezes nas aulas, voltando no conceito de economia e tal, que tem usos alternativos. Inclusive, a resposta que está envolvendo a questão lá de qual é o papel do preço, está relacionada a esses recursos escassos que têm usos alternativos. O preço, ele vai orientar, né, como que você vai utilizar os recursos escassos. E qual resposta que eu achei isso? Entendeu? Então, o aluno, ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele vai achar um conceito de economia. Ele vai encontrar, mas eu achei isso num site econômico. Não tem problema. O conceito não está errado, mas o conceito pode estar incompleto. O conceito, ele pode fugir do que nós trabalhamos, tá? E a pesquisa na internet pode ter sido mal realizada, mal feita. Eu percebi isso em algumas respostas, que se você não tem um cuidado em fazer uma pesquisa mais demorada, né, observando as diferentes respostas que você tem, você não vai encontrar. Todas as respostas das questões estão nos vídeos que foram disponibilizados no YouTube. Ali você vai achar a resposta para tudo, né? Mas aí quando você entra lá no site do YouTube, você vai ver a quantidade de visualizações. Tem 2 visualizações. Tem 4 visualizações. Então,
foi percebido que não foi consultado os vídeos que foram gravados para se ter ao trabalho de procurar respostas. É só acelerar o vídeo em 2 vezes, como eu recomendo. E aí você observa que lá dentro de cada vídeo você vai encontrar as respostas para todas essas questões. Né? Vocês tiveram aí um prazo bastante confortável, pelo menos na disciplina de economia. De marketing foi um pouco menor, mas também era possível. Então é bom ficar atento a essas questões, né? Esses detalhes aí. As anotações em sala de aula, às vezes durante o vídeo, é importante, né, para a gente acompanhar o que o professor está fazendo. Às vezes o aluno toma nota de uma ou outra coisa, eu acho que isso é importante, tá? E também teve o fato que é interessante que algumas respostas elas fugiram completamente da pergunta. Fugiram, ou seja, um problema de interpretação de texto ficou claro nisso, tá? E isso é um problema que precisa ser repensado por parte dos alunos para que eles possam ter um desempenho melhor na próxima vez que eles forem iniciar o curso. Então a gente vai ter aí um recesso de algumas semanas. Depois, quando vocês voltarem para o segundo semestre, vocês estarão diante de novos professores, né? E vocês têm que ter atenção a alguns cuidados, que eu estou ajudando aqui vocês a perceberem pontos que vocês devem estar atentos, tá? Por quê? Porque espera-se mais de vocês como alunos de uma instituição com credibilidade. Vocês agora estão fazendo um curso importante, um curso que tem uma nota excelente de avaliação. Então, é preciso vocês terem essa maturidade, fazer uma reflexão e ficar atentos de que vai ser exigido de vocês uma qualidade melhor no trabalho de vocês. Então, a própria educação à distância, ela complica, ela tem alguns pontos difíceis, algumas dificuldades que a gente já conversou durante as nossas próprias aulas, vocês perceberam isso tudo, mas é importante que você procure dedicar e fazer um trabalho um pouco melhor, né? Se dedicar um pouco mais, né? Procurar dar uma resposta mais completa, procurar consultar os vídeos novamente se tiver alguma dificuldade, né? Porque provavelmente vocês só vão me ver agora no último semestre e eu estarei lá e eu vou cobrar isso que eu deixei passar um pouco nesse primeiro bimestre, né? Então acho que é importante vocês terem esse feedback. Com relação ao que eu falei de respostas diferentes, é importante estar atento, porque muitas vezes eu pedi assim, explique tal coisa, e vocês citaram, vocês não explicaram. É evidente que durante essas respostas eu fui sempre extraindo pontos, né? Extraindo assim, acrescentando pontos, porque acho importante o esforço do aluno de tentar acertar. Então, algumas respostas que estavam incompletas, elas não foram consideradas erradas, elas foram consideradas corretas. Mas eu preciso ser justo com aquele aluno que fez um bom trabalho. Então, um aluno, por exemplo, fez um trabalho, deu a resposta correta, deu exemplos, ele foi cuidadoso, e eu tenho exemplos aqui para mostrar para vocês de boas respostas. E eu vou mostrar para vocês algumas que ficaram aquém do esperado. Então vocês vão ver assim que é necessário ter mais atenção e mais cuidado na hora de fazer esses trabalhos. Por quê? Porque isso vai ser exigido de vocês ao longo do curso, tá bom? Então eu vou dar início aqui para vocês com alguns slides, só um instante. Bom, o recado aqui eu acho que já foi dado, tá? É importante vocês estarem atentos a isso. Vocês vão ver algumas respostas que estão corretas, né, boas e tal, e tem algumas respostas assim que estão de parabéns pelo capricho, pelo interesse, né, do aluno em se esforçar para absorver o conhecimento, tá? E eu acho importante aqueles que tiverem a curiosidade, se quiser eu sugiro que pause, porque essas imagens mudam de uma para outra em 5 segundos. Quem quiser dar uma lida com mais cuidado, né? Então estão as 5 questões, alguns exemplos de resposta. Nós tivemos
mais de 25 respostas para cada questão, então eu estou pegando uma ideia geral de uma resposta às vezes boa, né, razoável, uma resposta muito boa, às vezes uma resposta ruim, tá? Só para vocês terem uma ideia de comparação. E para vocês perceberem, como eu falei, que existe assim uma diferença entre as respostas, né? E é evidente que eu vou considerar o trabalho mais bem feito, dando uma nota maior, tá? Então não quer dizer que vocês fizeram errado, quer dizer que eu preciso saber diferenciar respostas completas, que estão de acordo com o que a gente estudou, onde a pessoa teve mais cuidado, dedicou mais tempo para realizar o trabalho e tudo mais, tá bom? No mais, eu desejo para vocês um bom descanso e um bom retorno.